Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui o professor Alberto. O professor Alberto é um entusiasta da transformação convergente, nós já vamos entender o que isso é, pesquisador, professor do Instituto Nacional de Telecomunicações, desenvolvedor, pioneiro do futuro da internet, arquiteto 6G, autor do recente livro lançado Novos Renascimentos, Impactos da Tecnologia na Transformação Completa da Sociedade. Quem conhece o professor Alberto sabe que conversar com ele é avançar 100, 200 anos no mundo. E é esse o papo que a gente vai ter hoje, para entender um pouco como que a jornada dele trouxe ele a esse momento de poder falar para a gente sobre o futuro, sobre uma perspectiva de renascimento. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma troca muito interessante para todos e muito feliz de poder compartilhar. Professor, a gente sempre gosta de começar, a nossa entrevista aqui, a nossa imersão, na sua jornada, pedindo para você nos levar para o momento, e aí a gente queria, assim, riqueza de detalhes, porque a sua história é tão interessante, para o momento em que você disse sim para a sua jornada da liderança. Quando foi que você entrou nesse caminho de visualizar, construir, filosofar, porque tem muita filosofia em tudo que você faz, de um futuro tão transformador, Um futuro que a gente só consegue imaginar se a gente pegar algumas referências na ficção científica. E você já está discutindo as bases, a governança, a arquitetura disso, o impacto disso na vida humana. Mas conta pra gente, assim, eu imagino que nem sempre foi assim, Tanta visão. Quando foi que você disse sim para essa jornada? Então, tem que voltar bem lá atrás mesmo. É legal, Fico muito contente que vocês estejam interessados. É o seguinte, quando eu era criança, que eu me lembro, no primeiro grau, a minha cabeça ela estava sempre simulando, viajando. Quando eu fazia o trajeto da escola no primeiro grau para casa, eu imaginava coisas. Se tivesse eu já imaginava, por exemplo, se tivesse um drone, alguma coisa que voasse aqui do meu lado, como é que ela veria o mundo onde eu estou andando agora. Isso era normal, assim. Voltando da escola, eu chegava em casa, brincar, as brincadeiras, a gente tinha aqueles brinquedinhos de montar, sabe? Minha tia tinha dado algumas caixas daqueles para o meu irmão, e a gente comprou mais algumas, e a gente montava cenários assim, como é que seria minha casa se fosse do futuro? Como é que seria um carro do futuro? E a gente brincava muito com essas coisas, sabe? Eu tenho mais 2 irmãos, o Ricardo e o Fernando, e era o trio, O trio parada dura ali, que estava sempre aprontando. Todo tipo de brincadeira, Meus pais incentivavam muito. Meu pai, ele tinha uma coleção respeitável de livros, em torno de 500 exemplares, ele tinha uma biblioteca considerável, acho que é melhor que muitas escolas na minha cidade, quando era criança lá no interior do Rio Grande do Sul. Então a gente tinha muita coisa à disposição, sabe? Tinha livros, tinha música, meu pai gosta muito de música erudita, ele toca um pouco de violino. Minha mãe era professora de música de gaita, E eles às vezes tocavam nos aniversários juntos. Então posso dizer que eu cresci num ambiente de muita arte, de muita filosofia. Meu pai é filósofo, Ele é formado em filosofia, ele fez 2 faculdades, ele fez direito também. Da convivência com os primos, Eu tenho alguns primos também, essa época é de Uruguaiana, Isso é Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Tenho alguns primos também que tiveram ambientes semelhantes e muito interessados em música, em criar coisas. A gente juntava também, os primos vinham em casa, a gente ia na casa dos primos. E é nesse ambiente, assim, É um pouco de Rio Grande do Sul, ele é clima temperado, então você tem as estações bem marcadas. Eu lembro bem do inverno gelado, da primavera, do outono. E era assim, era regado a música e olhando os livros. Eu lembro bem que meu irmão, por exemplo, quando ele estava no final do primeiro grau, ele escreveu um livro sobre cobras. Desenhou as cobras e fez todo o livro, sabe? E hoje ele é doutor em biologia, então ele tem, sim, uma base enorme de conhecimento nessa área, O meu irmão mais novo é formado em artes, Ele formou em Santa Maria em artes. Agora até estive com ele na Páscoa
E a gente trabalhou aí uns 2 dias na arte dele agora com inteligência artificial, porque ele conseguiu treinar a inteligência artificial e resgatou os trabalhos dele lá de trás, de 30 anos atrás, e aí ensinou, vamos dizer assim, a inteligência artificial a criar, né, com os prompts algo parecido. Então, assim, a gente teve curso de artes, né? Meu pai contratou um curso de uma professora de Buenos Aires uma vez. A gente estudou 2 anos de pintura a óleo, né? Eu estudei também, e ele estudou também, meu pai. No início ele só traduziu o espanhol dela, depois ele acabou sendo aluno também. Eu tinha interesse pela música, estudei 2 anos de piano, cheguei a tocar no recital, mas depois eu parei. Enfim, eu acho que uma soma de coisas, ambiente que proporcionava imaginar cenários e simular cenários, mas a minha cabeça sempre simulou, sempre. Desde que eu me lembro de gente, eu simulava futuros, enxergava coisas que não existia, ficava imaginando como é que seria se fosse assim, casa, carro, trajeto da escola era uma viagem, né? Professor, é muito lindo ver que a sua história, né, que se desenrolou na tecnologia e num pensamento absolutamente visionário da tecnologia, a gente vai ter que levar os nossos ouvintes para esse lugar já, nasce com arte. E a etimologia da palavra tecnologia é techne, é isso? Que significa arte e ofício. Você pode contar um pouco, né, a partir da sua jornada, qual a importância da arte, né, na sua história, na sua jornada de liderança? Só uma coisinha antes de falar da arte. A gente fazia muita coisa de ciência, embora não soubesse, sabe? A gente fazia muito experimento de cores, pegava e botava planta no álcool para ver que cor que dava, misturava remédio. A gente fazia mistura de remédio velho para ver o que dava. Uma vez eu lembro que começou a fumegar, uma fumaceira. Era a nossa diversão de fazer essas coisas, brincar com pipa, com todo tipo de coisa, já olhando um pouco da ciência também. Então, não foi só arte, mas também um pouco de ciência. Mas, assim, meu contato com a arte sempre foi muito forte, assim. Eu acho que a gente sempre desenhou muito, a gente fazia até umas brincadeiras antes desse curso, né, que a gente teve de pintura a óleo. Impressionista, a gente desenhava muito, a gente fazia entre nós um curso de desenho, que era praticamente toda semana, a gente fazia, né, competia ali, e meus irmãos, o Fernando, esse que é doutor em biologia, ele desenhava coisas absurdamente legais, assim, umas catedrais. Uma vez eu lembro que ele fez um desenho de uma cartolina de Notre Dame, e ficou muito parecida, sabe, a gente se inspirava nisso. O Ricardo, que era mais novo também, né, fazia uns desenhos bacanas, até que depois ele foi para a arte mesmo, fazia coisas muito interessantes, e a gente ia juntando isso, né, meio que ali na brincadeira da competição, né, cada um olhando o que o outro estava fazendo e aprimorando, né. E a música, né, na música, ouvindo o pai e a mãe tocar, de vez em quando eles tocavam, né, o pai era assim, ele pegava o violino, vamos tocar aí, pai, toca o violino, fazia aquela, né, coisa em volta dele, aí ele lá ficava a primeira hora só afinando, aí aquela decepção, né? Tinha que aguentar ele a primeira hora só afinando o violino, até que ele conseguia finalmente afinar, e aí ele tocava, né? E a gente ficava todo mundo escutando. A minha avó também, ela era artista, né? Ela tocava piano clássico, tocava Chopin, tocava várias peças bem complexas, eu lembro, e ela morava em outra cidade, ela morava em Tucunduva, no interior do Rio Grande do Sul também. E na época que eu lembro que eu tinha ali por 6, 7 anos, 8 anos, a gente ia na casa dela e depois do Jornal Nacional se desligava a TV e ela ia pro piano. Então eu lembro claramente disso. Quem mais que tem influência? A gaita da minha mãe também, eu cheguei a aprender, né, um pouco de gaita. Ela dava aulas de gaita. E aí eu atendia os alunos que chegavam, ajudava, né, a fazer isso também. Eram essas coisas. Tinha outras coisas que a gente fazia também, tipo horta. Nosso pátio era muito grande, a gente tinha 800 metros quadrados de pátio, então não é normal, né, assim, para cidades aqui do Sudeste, mas no Sul, lá em Uruguaiana, era uma cidade projetada, então todos os terrenos tinham 833 metros quadrados, e era enorme, né, e eu lembro que a gente teve um esforço durante anos para ir melhorando esse terreno, então a gente tinha parreira, a gente tinha pés de pera, a gente tinha horta, eu cheguei a vender o pé de alface, eu vendia pé de alface, para ganhar uns trocos na hora do almoço. Jardins, né? Jardinagem, eu sempre gostei muito de jardinagem, não sei se eu já falei isso em outro lugar, mas assim, eu tinha um orquidário lá no sul, né? Eu tinha várias espécies de orquídea
debrucei sobre entender melhor sobre as espécies. O clima lá era muito ruim, porque no inverno matava tudo, às vezes, com a geada, então começava tudo de novo, né? Tinha que tomar cuidado com isso. Então, assim, a questão da arte e da inspiração, sabe? A arte inspira a gente a olhar para as coisas, né? E a criar essas visões, né? Então, acho que isso foi muito importante. Tem um elemento aí nessa história, né, que é a experimentação, né? É muito interessante olhar para o quanto você testava tudo. Você experimentava tudo, você testava tudo, e você usou um verbo que eu acho que é muito interessante, que é o simular, né? E a sua mente, ela vivia simulando, e você tinha um ambiente propício para essa simulação, né? Para essa experimentação. Então, acho que tem dois elementos aí que são importantes: o seu ambiente e as pessoas que te davam esse espaço para que você experimentasse, né? Ora com piano, ora com horta, ora com orquidário, né? Ora com instrumentos, enfim. E é claro que isso também ia dar na filosofia, né? Está ligado com a filosofia, porque, tipo, a sua mente não parava de simular, inclusive, cenários e situações, né? E eu consigo enxergar isso hoje na sua vida, sabe? Com o que você faz. E eu acho que é interessante a gente, como a gente chama aqui isso, de sublinhar isso, essa parte, né, da sua história, professor, porque muitas pessoas não entendem, né, que essas influências da infância que, na verdade, determinam aquilo que a gente vai acabar escolhendo fazer na nossa vida. E às vezes a gente fica lutando contra isso, né? A gente às vezes cresce e fica lutando contra essas experiências e tudo isso que a gente aprendeu nessa fase da vida, que é a fase mais criativa, ao invés de, tipo, não, eu vou aceitar isso e vou cumprir meu propósito nessa direção, né? Faz sentido isso para você? Sim, faz muito sentido. Total. Eu acho que quando eu cheguei no final do segundo grau, eu não tive dificuldade eu queria fazer muitas coisas, sempre quis fazer muitas coisas, mas eu já tinha trajetos claros do que eu gostaria de fazer, assim, bem claros. E eu escolhi tecnologia porque naquela época tinha acabado de surgir a computação. Quando eu fiz os primeiros cursos de computador, a gente mexia. Meu pai, ele fez um esforço enorme para comprar o primeiro computador, que ele era mais caro que a televisão. E ele fez um grande esforço, e meu pai sendo professor de segundo grau, né, ele comprou esse computador para nós e tudo, e nós todos mexíamos. Então, por exemplo, o meu irmão mais novo, a gente pegava e passava às vezes a tarde inteira codificando uma música de Bach, só para ouvir no final da tarde o computador tocar a música, sabe? Coisas assim a gente fazia, né? A gente usava para treinar inglês, todos aprendemos inglês nessa forma, usando o computador, botava lá uma lista de 100 verbos e ficava treinando, fazia um programinha. Sabe, a gente foi se virando dessa forma, né? Outra coisa também, meu pai, ele foi seminarista, né, por 14 anos. Ele praticamente foi padre, ele desistiu no último momento, sabe? Nos últimos votos. E a missa, né, era o evento da semana, né? Toda semana tinha missa. Ali minha cabeça fervia, sabe? Porque ali a filosofia está, né, nos encontros. Meu pai também fazia encontros de grupo de família, ele era diácono, né, da igreja. Então, assim, a gente recebia pessoas em casa, participava muito da vida religiosa. Meu irmão lia as leituras, sabe, da missa, era ele que lia, né? Então a gente vivia também esse pensamento e pensar sobre, né, sobre tudo, assim, era uma coisa do dia a dia também, né? Pensar sobre Deus, sobre vários aspectos, era uma coisa bastante comum, né? Meu pai, sendo filósofo, também puxava e a gente estava sempre discutindo isso. Então, assim, eu creio que sim, que tem a ver, sim, com essa questão da filosofia, de puxar tudo um pouco, né? Alberto, o que você sentia tendo essa exposição à experimentação, essa exposição da natureza, à ciência, à filosofia, à música? O que você sentia? Porque em algum momento isso te guiou tão fortemente, né, que hoje você fala de transformações completas e convergentes, né? É isso que é muito interessante conversar com você. Não existe separação, né, na hora de você mostrar o impacto de um avanço tecnológico para a gente, né? Então, conta um pouco, o que você sentia dentro de você, diante daquela exposição, quando vocês pensavam em futuro, quando vocês se expunham a todas essas transformações? Sim.
Bom, na época da infância, né, antes da adolescência, posso dizer que foi, assim, eu me sentia extremamente feliz de fazer tudo isso, sim, me sentia muito confortável, adorava fazer tudo, né? Na época da adolescência ficou um pouco mais difícil porque a parte social, e a gente era um pouco isolado, sabe? A gente tinha contato com os primos e alguns amigos, mas era bem isolado, assim, era de casa para a escola, da escola para a igreja, né? De casa para a igreja e voltava para casa e era assim, né? E alguns parentes e tal. Mas o convívio social, ele não era da mesma forma que é hoje, né? Sim, era um convívio diferenciado. Lá no Sul também as pessoas são mais fechadas, é mais difícil você ter. A gente tinha convivência com os vizinhos, com tudo, mas eu não tinha. Vamos dizer, eu tive uma adolescência que eu me fechei um pouco, eu fiquei um pouco olhando para dentro, assim, de mim mesmo, me isolei um pouco, né? Passei por algumas dificuldades, né, nessa época, de repensar tudo, né? Até que eu saí de casa, né, aos 18 fui para Santa Maria. Meu pai perguntou se eu queria fazer administração, que eram as faculdades que tinha, né? Ciências contábeis, administração e zootecnia, agronomia. Eu falei, cara, eu quero fazer outra coisa, eu vou embora. Aí apareceu um colega falando assim, falta um para montar uma república, você não quer ir para Santa Maria? Eu falei, é para ontem, né? Fui junto, montamos a república e eu fui para Santa Maria, né? Então, essa questão de como eu me sentia muito feliz, sabe? Acho que sempre tudo isso me mantia muito bem, assim, muito bem, me sentia muito bem, tirando algumas crises existenciais na adolescência, que foram difíceis para mim. Foi uma passagem difícil a adolescência para a vida adulta, assim, mesmo durante a faculdade, ainda estava amadurecendo. Eu amadureci muito tarde. Eu comecei a dirigir depois que eu já estava terminando o mestrado, sabe? Eu tive muita dificuldade. Eu não era uma pessoa que falava. Esse Albert que vocês estão ouvindo é o outro Albert, não é o mesmo. Eu era muito quieto, praticamente não falava. Tinha que me provocar muito para falar. Eu era muito introspectivo mesmo, sabe? Muito introspectivo. Todos lá em casa eram muito introspectivos, olhando para dentro. Meu pai minha mãe também. Minha mãe é mais extrovertida, mas a gente era muito fechado, assim. Era muito do nosso mundo, vivia no nosso mundinho. Ainda que viver no mundinho fosse imaginar todos estes futuros, né? E aí, conta um pouco. Bom, aí você vai para a universidade, né? Começa a se interessar por tecnologia. Quando que converge, né, toda essa experiência de infância e essa curiosidade nas suas linhas de pesquisa, no que hoje você trabalha? Como é que isso aconteceu? Então, quando eu estava já no terceiro ano, né, no segundo ano de faculdade, eu vi que existia a possibilidade de ir para um laboratório fazer pesquisa, né? Aí eu falei, eu adoro isso, eu vou arranjar, né? Aí eu fui lá, consegui uma bolsa de pesquisador, né, da FAPERGS, que é a Fundação lá de Apoio à Pesquisa. Comecei a pagar minhas contas, porque eu fui privilegiado nesse sentido, né? A gente conseguiu adquirir um apartamento que a gente depois acabou montando, né? A República dos Irmãos, né? Porque todos passavam por ali e tinha algumas pessoas que a gente alugava e tal. Então, eu comecei a pagar minhas contas sozinho, né? Nessa época de segundo ano. E do segundo ano até o último da engenharia elétrica, que era elétrica de potência, eu passei mais tempo no laboratório que na sala de aula, tá? Muito mais. Quando eu não estava na aula, eu estava no laboratório. E final de semana, às vezes, eu ia para o laboratório também, porque eu queria aprender alguma coisa, ou eu ia lá para jogar joguinho de computador que não tinha em casa. Muitos sábados eu fui à tarde para jogar na universidade. Mas assim, ali eu comecei a mexer com as coisas mais aprofundadas, né? Porque eu caí dentro de um laboratório de pesquisa voltada para radioastronomia e servomecanismos para radiointerferômetro, que são dispositivos que têm várias antenas e fazem a correlação de sinais. E o meu orientador era um cara que empurrava muita gente para frente. Depois eu tive um segundo orientador que já era aluno desse primeiro orientador. Pessoas geniais. O meu primeiro orientador, ele foi Nelson Schuck, ele foi aluno de um prêmio Nobel em Cambridge. O segundo também estudou em Cambridge, estudando buracos negros. Eu não entendia nada do que eles falavam, mas assim, fui aprendendo aos pouquinhos algumas coisas, né? E quando eu terminei esse período aí, é aí que eu fui para a Unicamp em Campinas. Mas, respondendo a sua pergunta, né, eu fui me identificando com coisas que eu sempre via lá atrás e que eu gostaria de aprofundar e não tinha como, e aí aparecia a hora, agora é a hora, sabe? Então, assim,
Aí eu me debruçava mesmo, né? Eu terminei a graduação com 14 artigos feitos, né? Então, assim, era muito, muito na época. Nesses 3 anos, 4 anos de laboratório, ganhei muita experiência. E minhas notas não eram aquela coisa, sabe? Porque o meu foco era no laboratório. Eu gostava muito de aprender no laboratório, fazendo, mexendo, né? E a sala de aula eu me saía bem, mas não era o melhor aluno. De longe não era o melhor aluno. Tinha colegas brilhantíssimos, né? Sabe? E eu, assim, passava bem e tal, mas não era de longe o melhor aluno. Mas quando terminou a graduação, eu tinha o melhor currículo de pesquisa, porque eu tinha me dedicado muito para isso. E, professor, o que te impulsionava, assim, né? Porque eu fico pensando assim, vou te falar o que tá na minha cabeça. Você diz pra gente que tinha uma personalidade mais introvertida, né? Mas, ao mesmo tempo, você se jogava no mundo. Não é? Isso parece meio um paradoxo, assim. O que te impulsionava para seguir fazendo aquilo que você gostava de fazer e sentia que era isso, né? Enfim. Assim, o que impulsionava era curiosidade, muita curiosidade, né? Assim, um pouco de sentir essa alegria quando a coisa funciona, de realização das coisas que davam certo, né? E trabalhar até dar certo, né? Um conhecimento, a entender as coisas que estavam acontecendo e por que estavam acontecendo, né? E completando esse modelo aí de realidade, né? Assim, querendo entender o mundo, né? Eu posso dizer que eu levei 50 anos para ter um modelo de realidade. Agora eu consigo ter um modelo de realidade que eu estava buscando lá atrás. Tem uma pessoa que eu esqueci de mencionar que foi muito importante, um vizinho do lado de casa. A gente sempre batia papo com esse vizinho. E ele tinha uma visão de realidade muito bacana e muito baseada em o que está acontecendo no mundo. E a gente batia papo sobre isso. E eu queria entender o que estava acontecendo. Por que as coisas estão desse jeito no Jornal Nacional? Por que né, a ciência está indo para esse lado? Eu não conseguia, não tinha. Eu me esforçava, mas não conseguia. Então, essa perseguição de querer entender como as coisas são, sabe? É um pouco talvez, destinado nesse sentido, de querer entender as coisas, sabe? Querer contribuir também, né? Contribuir também, deixar algum legado. Isso é uma coisa que eu tenho muito desde de criança. Querer deixar alguma coisa, sabe? Fazer com que essa passagem por aqui deixe algum resultado, deixe alguma contribuição para mim, para as pessoas que eu convivi, para os lugares que eu passei. Então eu sempre quis deixar isso, né? E sempre olhei com esse ângulo multidimensional, né? De somar coisas, né? De integrar coisas. Isso é uma coisa normal. Assim, na faculdade eu tive um colega genial, né? Chamado Leandro Indrusiak, que hoje é professor em Londres. E ele falava assim: Albert, isso foi uma coisa muito importante, inclusive, que ele me falou. Você tem a habilidade de juntar as coisas que estão separadas, de integrar e formar visões que abstraem, que extrapolam isso, que transcendem isso. E isso foi uma coisa que eu falei: caramba, será que eu tenho mesmo? E aí o primo meu falava: cara, você tem isso, você consegue, tá? E eu falei: cara, tem que, então, como é que eu posso oportunizar melhor isso? Como é que eu posso explorar melhor isso, né? E assim eu fui me debruçando sobre as coisas. Eu nunca tive um pouco de ousadia, sabe? De achar, isso é difícil, tá, mas não importa, eu vou. Isso não é para mim, não. É complexo, não é problema, sabe? Vamos em frente, vamos tentar entender, né? Às vezes saía mal, não entendia, tem coisas que eu estudei, por exemplo, no mestrado, na Unicamp, que eu vim entender anos e anos depois, dando aula, sabe? Aí caiu a ficha. Então, assim, esperar o seu tempo das coisas amadurecerem, né? Às vezes tem coisa que demora a amadurecer, muitos anos, e eu tive um pouco de paciência de esperar essas coisas amadurecerem, sabe? Não desistir de desafios, assim, difíceis de entendimento, né? Isso vai ampliando sua capacidade de enxergar coisas, né? Então, acho que um pouco de teimosia nesse sentido. Sim. Tudo que você está contando, Albert, me faz lembrar de uma vez que eu tive numa exposição muito, muito grande sobre o Leonardo da Vinci. E a exposição tinha muitas e muitas obras, eram centenas, milhares de obras, né? Por que milhares, né? Porque Leonardo da Vinci deve ter algumas, talvez duas centenas de obras, pinturas, né? E coisas que a gente fala, nossa, né? Tipo a Mona Lisa, né? Mas ele tem milhares de desenhos, são milhares e milhares de desenhos. Então ele era um exímio investigador, né? Porque ele ficava desenhando e tentando entender o músculo
né, do cavalo, o relevo do terreno, e desenhando, né? E, só que essa exposição, ela abria com uma frase que orienta muito esse trabalho do propósito claro para mim, que é: todo conhecimento começa com sentimento, né? Tem algo que um cientista, um artista, né? Porque não tinha separação entre a ciência e a arte ali na vida do Leonardo da Vinci, né? Sente diante do mundo e é quase uma vontade de se integrar, né? Porque ele fica ali investigando para tentar entender aquilo nos mínimos detalhes e, obviamente, o funcionamento do músculo de um cavalo vai funcionar para ele numa obra de engenharia e assim por diante. Conta pra gente, Alberto, o que é transformação convergente? O que era essa coisa que te motivava, que você se tornou uma habilidade para você, hoje é uma visão de mundo? O que é transformação convergente? Ser inclusivo nas ideias, né? Algo que eu praticava lá atrás, sabe? Muito sem saber. Já fazia isso naturalmente. Até o ponto que, quando você vai para a pós-graduação, você afunda, né, no conhecimento, né, numa área. E aí eu deixei um pouco isso de lado. Durante o doutorado, por exemplo, que foi um período de aprofundamentos assim, muito grandes. Sempre olhando, né, outras coisas, mas aquilo ali me consumia um tempo enorme. Então eu tinha uma energia enorme, fechei minha visão, né? E quando eu comecei a dar aula, lá em 2004, foi onde eu realmente aprendi, né? Comecei a aprender, na hora que eu comecei a explicar as coisas. Então, assim, a gente sabe que quem ensina, né, aprende muito mais do que quem está, às vezes, porque tudo é um processo de né, construção, né? A gente aprende quando a gente se debruça de fato sobre aquilo. Não, a gente pode ter o melhor professor do mundo, mas se a gente não quiser aprender, é difícil. Então, assim, você tem que capturar, assim, os incentivos, tudo isso faz com que você comece a aprender. Aí eu fiquei assim por um tempo também na minha área, bem centrado. Na hora que comecei a ter atividades multidisciplinares de novo, isso que estava latente só aflorou de novo. Então foi muito fácil, sabe? Já estava ali, né, de lá de trás. E aí eu pensei assim, cara, chega então de fazer coisas só. Vou continuar fazendo as coisas aprofundadas na minha área, mas eu quero agora abrir. E quero aprofundar nas outras também, porque eu acho que isso é aquela coisa lá de trás, né? De curiosidade e tudo. E aí eu comecei a aprofundar em outras áreas. Isso a partir de 2016, com o surgimento do Hacktown e quando eu comecei a envolver com coisas mais multidisciplinares de novo. Então não é que eu não tinha e cresceu e apareceu. Não, já tinha. Eu praticamente desliguei para poder fazer algo por muito tempo. E aí voltou, sabe? Então, de cara eu entendi que aquilo que se fazia lá atrás era o caminho. E aí a convergência completa, né, essa transformação completa, convergente, ela é inclusiva nos saberes, ela inclui muitas áreas, porque a gente precisa, né, dessa transversalidade, de integrar muitas coisas para a gente andar para frente, porque o mundo, ele hoje, né, a riqueza de coisas que existem na humanidade, a quantidade de conhecimento, a sabedoria em muitas áreas, né, se a gente quer avançar, e aí eu acredito muito no equilíbrio, né, os equilíbrios dos sistemas e dos coletivos, você precisa, então, ser inclusivo para que os sistemas sejam equilibrados, né, para que os coletivos sejam equilibrados. E a inclusão me fez incluir muitas coisas nessa sopa. E isso eu já fiz na área técnica, né? Eu já tinha feito na área técnica quando eu construía projeto de internet do futuro, Nova Gênesis. Então, lá eu já pratiquei, só que num escopo menor. Na hora que eu fui para esse objetivo maior de entender a transformação, aí, com a ideia de ser inclusivo, fui incluindo tudo o que fazia sentido. Então, a transformação completa, convergente, é isso. Ser inclusivo nas ideias, né? Nos saberes que compõem aquilo que a gente precisa para transformar, né? E aí a gente tem diversas dimensões. E eu considero que ainda é um trabalho a ser completado, porque por mais que se chame completa, a ideia é que não se perca nada, né, nesse processo, né? A gente respeite várias coisas, a gente olhe para a ancestralidade, né, para aquilo que já aconteceu, honre aquilo que já aconteceu, né? A gente seja inclusive, a gente seja equilibrado, né, em várias dimensões. Então, a transformação completa, convergente, ela visa não deixar nada de fora, visa ser justo nessa transformação, né? E eu acho que é um pouco disso. Então, aí você tem a tecnologia,
é um dos pilares, mas você não deixa de lado o lado humano, você não deixa de lado a colaboração, o compartilhamento, a sustentabilidade. Então, assim, eu fui colocando coisa nesse ingrediente. A lista é grande, né? Daquele que eu consegui enxergar e que está no livro Novos Renascimentos. Só que uma hora eu tive que, em algum momento, vamos dizer, ser pragmático e deixar algumas coisas de fora que eu detesto, mas enfim, porque senão não ia acabar nunca, né? Eu acho que o Leonardo da Vinci está aparecendo aqui de novo para mim. Porque, né, você fala de novos renascimentos, né? E o movimento renascentista foi um movimento que acompanhou ou promoveu, ou, né, eu estava junto, estava convergente com um grande passo no conhecimento, no avanço da humanidade. Você pode falar um pouco sobre, então, como que a convergência vem trazer novos renascimentos, do que a gente está falando, nos dá um pouco de panorama de futuro, né, para onde estamos caminhando. E eu queria só, desculpa, mas eu queria só complementar, Jo, porque você falou agora há pouco sobre visão de realidade. E isso ficou aqui na minha cabeça, sabe? E aí eu queria que você também, junto disso que a Jo perguntou, né, trouxesse pra gente o que é essa visão de realidade. Pra gente poder tentar alcançar o que você enxerga, né, inclusive. Joia. São duas coisas, então. Bom, agora eu entendi o que você falou, Joana, do Leonardo da Vinci. Eu tive a oportunidade em 2020, ali no início do ano, antes da pandemia estourar, sabe? Eu tive a oportunidade de tirar uns dias na Itália, sabe? E eu fui em Florença, que era um sonho de infância, né? Conhecer as minhas origens, eu sou descendente italiano, né? Minha família, Alberti, é descendente italiano, por lado de mãe. Eu sou da antiga Pomerânia, que não existe mais, que hoje é Polônia, né? Eu até consegui esse dia descobrir a origem por parte de mãe, que era um mistério, ninguém sabia. Eu consegui encontrar na internet uns documentos que estão em alemão e tal, e achei... O meu ancestral do lado da mãe fazia carroças em 1830 lá na Alemanha. Então, ele também tem influência nesse resultado. Mas assim, andando lá em Florença, eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos de Leonardo da Vinci, né, de vários outros cientistas lá, e obras de arte, tá tudo ligado, como vocês falaram, nesse momento da Renascença. E tem um cara que eu não gosto de falar muito, assim, porque parece às vezes que a gente está jogando confete em si próprio, mas tem um cara chamado Leon Battista Alberti, que ele foi um renascentista, e era colega do Leonardo da Vinci. E tem a imagem dele, inclusive no museu lá de Florença, você tem a imagem do Leonardo da Vinci e do lado tem a do Alberti. E eu sempre quis conhecer a história dele lá. Eu consegui dessa vez conhecer, eu vi onde que ele estava enterrado, eu vi, por exemplo, Santa Maria Novella, que é ali perto da estação de trem, foi ele que fez a fachada do desenho arquitetônico, né? E tem várias obras que ele contribuiu também. Então isso foi um momento de inspiração, imagina, você voltar no lugar onde tem um cara que, na verdade, assim, pelo que eu sei, ele não é nem parente, ele é de um outro braço da família Alberti, que não se conecta com o meu, segundo um historiador lá da Itália mesmo, que fez esse levantamento. Mas não importa, assim, a influência e a inspiração foi muito grande. Então eu pensei, que nome eu vou dar para o livro? E aí eu pensei, cara, o que nós estamos passando é um novo renascimento, vão ser novos renascimentos. E aí faz todo sentido dar esse nome, né? E aí foi por isso até que eu escolhi o nome do livro, nessa inspiração que tivemos lá. Então, creio que sim, nós estamos passando por um outro momento de renascença, onde todos esses conhecimentos, todas essas sabedorias vão se integrar de uma forma talvez nunca antes feita, né? E não vai ser né? E isso que é bom, vão ser vários. E aí a segunda pergunta, né? Que eu já esqueci. Você me lembra, Verusca, qualquer, né? Sobre a sua visão de realidade, que você trouxe isso, né? A visão de realidade, o que é isso, né? Como que ela se dá, assim? A visão de realidade é um processo mental intenso, né? De representar o que, de fato, aquilo que... De cruzar entendimentos, né? Então, eu estava até falando sobre isso essa semana, porque nesse congresso conheci uma pessoa extraordinária. Quando a gente se encontrou, assim, e tivemos um tempo, foram 3 horas de papo extremamente aprofundado. Depois eu posso até passar o nome dele para vocês. Como que eu monto essa visão de realidade, né? Por consciência, é uma técnica que você começa a enxergar, né, a emergência da mesma coisa em vários lugares, e isso vai ganhando importância. Então, depois de um certo tempo, parece, opa, isso aqui parece ser relevante, então eu vou ajustando os pesos de cada coisa mentalmente, né? Como eu tenho essa facilidade de fazer isso, que muitos já disseram que eu tenho, então, assim, colocar peso nas coisas e correlacionando, tá? E a busca por sinergias. Isso é uma outra coisa que eu
desenvolvi ao longo dos anos de fazendo pesquisa científica, né? A busca por sinergias, como que esse conceito ajuda nos outros e como se relaciona, né? Montar ontologias, buscar sinergias, como que isso pode apoiar naquilo, e é uma busca que eu faço sempre. Qualquer nova coisa que entra na cachola, eu tento conectar isso tudo. Então, para mim, quando entra um novo conceito, dá um trabalho danado, porque eu tenho que conectar todo o resto que está já estabelecido. Mas a grande vantagem desse método, que eu não sei como desenvolver isso, também faz parte da forma como eu trabalho, né? É buscar essas correlações, buscar essas sinergias, essas consciências do que parece relevante, dar pesos para isso, determinar, né, níveis de importância para isso, relevância, amostragem por importância, que também é uma técnica que existe em probabilidade, e o método científico, né? O método científico também é outra coisa que eu uso muito, que é apoiar, será que eu consigo fazer um experimento que mostre isso? Como que seria, né? E a filosofia também apoiada em ciência. Então, assim, a filosofia da ciência e tudo isso vai me ajudando a montar o meu modelo de realidade, tá? Eu tenho essa facilidade aí que eu estava falando, né? Esse presente que eu recebi, né? Me facilita, às vezes, chegar em resultados sem ter que ler. Isso é uma coisa que o meu filho também está fazendo, que a gente esteve discutindo esses dias. Às vezes a gente chega numa ideia que depois você lê que aquilo ali é aquilo ali mesmo, porque você já foi montando os pedacinhos, e isso facilita muito. Então, assim, se eu tivesse que ler muitas coisas, seria quase impossível fazer certos resultados. Então, por exemplo, eu fiz uma definição de consciência agora, junto com o meu filho, né, que também aparentemente tem essa mesma facilidade. E nós, sem ler praticamente nada, nós bolamos uma definição a partir do que foi emergindo daquilo que nós tínhamos visto, nesse modelo de realidade. Então, assim, um pouco da forma que a gente funciona faz com que naturalmente vai emergindo essas definições e a gente vai conectando. Não é um processo rápido, eu demoro, às vezes, muito tempo para chegar numa definição como essa, né? Por exemplo, eu nem está no livro, a definição de consciência eu postei no LinkedIn, porque no livro eu achei que eu não ia conseguir atrasar o livro. Muito tempo se eu tivesse que chegar nessa definição, e eu pulei e deixei sem. Eu defini inteligência, depois eu defino consciência. Aí agora eu consegui definir consciência, que é um tema muito relevante para o atual cenário do que a gente está vivendo, sempre foi, né? E é um tema muito relevante. Mas então, assim, um pouco do meu método de construir realidade é esse. Simulações também, como essas coisas funcionam em conjunto, né? Níveis de importância de cada coisa, como as coisas se correlacionam, né? E vai montando um imenso grafo de conhecimento conectado. E também outra coisa que eu tenho exercitado, e aí talvez tenho exercitado bastante também, é como desse conhecimento tirar o que é mais essencial. O que é mais importante para essa situação agora? Ou seja, existem centenas, milhares de conhecimentos, mas qual é o mais relevante para esse contexto? Que eu acho que é a sabedoria, sabe? Não basta conhecer, você tem que saber filtrar exatamente qual a importância para aquele caso que está acontecendo agora. Então é um pouco trabalhar a sabedoria, né? E também nos últimos 5 anos, uma coisa que tem me ocupado, tem talvez a ver com esse meu propósito, como que agora eu tiro proveito dessas sabedorias que eu consegui conquistar? Mais proveito, para causar mais impacto. E aí também foi o que me atraiu para fazer o curso da Joana, de liderança criativa, né? Alberto, a gente está nos minutos finais aqui da nossa entrevista, e normalmente a gente pede para você nos levar para o cenário futuro. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma versão 2 para você nos levar para o cenário futuro, porque é tanto conhecimento, é tão rico, né? Que eu queria fazer diferente dessa vez. Eu queria pedir para você nos contar, na sua visão, porque assim, é tão bonito ver toda a sua dedicação, né? Você fala como um exímio pensador mesmo, alguém que dedica a se aprofundar, a entender profundamente tudo e tentar conectar os pontos e fazer um serviço que vai nos impactar em que momento, Alberto? Isso eu queria saber. Todo o seu servir de conectar, né, as transformações que a tecnologia, né, que a digitalização está trazendo com a vida humana, com o equilíbrio do sistema, quando isso vai nos impactar? É uma ótima pergunta, Joana. Eu creio que já. Tomara que já. Porque o momento que a gente está vivendo na civilização, ele é muito importante. Muito.
Talvez a gente está agora num momento de importância tão grande quanto a descoberta do fogo, quanto a descoberta da prensa, quanto a descoberta da energia elétrica, quanto a descoberta da internet. A gente está nesse momento, só que ampliado, ao meu ver. Embora, como você falou, esse pensar, né, essa inquietação que me faz pensar, isso é natural, e eu aproveito, às vezes, horas vagas quaisquer para fazer isso, sabe? Então, assim, eu me ocupo mesmo desse... E como é uma coisa natural, né, eu me ocupo mesmo de fazer esse pensar. Como a gente está nesse momento extremamente importante de transformação, eu creio que é muito interessante a visão de longo prazo, da onde a gente pode chegar, né? E aí isso pode estar lá na frente. Então, nesse sentido, a resposta à sua pergunta é talvez daqui 100 anos, daqui 50 anos, 80 anos. Por exemplo, no livro eu previ que a gente vai ter máquinas autônomas capazes de se auto-melhorarem, se reconstruir, projetarem-se a si mesmo, né? Por volta de 2075, já com corpos físicos, além da capacidade cognitiva. Foi uma previsão conservadora, né? Talvez isso aconteça bem antes de 2075, talvez em 2045, 2050, 2060. Então, nesse sentido, muito do que eu tenho feito é mais para frente mesmo, né? É mais a visão. Tá? Agora, uma das atividades que eu tenho debruçado é, ok, se essa é a visão, o que acontece agora? Então, montar os passos até chegar lá. E o livro foi extremamente interessante nesse processo, para eu trabalhar essa habilidade de tentar enxergar os pontinhos que vão chegar na visão, né? Então, assim, existe muita coisa que é já. E algumas coisas que eu tentei trazer para já, nesse processo de tentar de ver essa visão, é o como, né? Assim, como que iremos caminhar? Eu acho que para a gente chegar em futuros de valor, futuros positivos, né? Que a gente tenha ética e vários outros valores, amor, felicidade, tudo, né? Como sustentabilidade, todas as dimensões aí a gente precisa de uma jornada, de um caminhar de valor. E a conclusão disso, se a gente tiver bons valores, a gente vai chegar em bons futuros benevolentes, futuros positivos, né? Então, esse é um resultado de trazer essa visão já para agora, sabe? Tecnologia é nossa aliada, nós vamos fazer simbiose, né? Sempre fizemos simbiose com tecnologia, ela é nossa aliada. Então, não adianta a gente querer impedir. Essa é outra conclusão. Mas está sempre apoiada na visão de mais longo prazo. Porque existe aquela frase que diz assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Entretanto, se você tem bons valores, qualquer futuro de fato serve. Mas para aí, também a gente quer chegar em algum lugar nesse processo. Então, eu acho que, de novo, é o dual. É um pouco de cada coisa. Um pouco de como a gente vai caminhar e um pouco de onde a gente quer chegar. Então, essa visão, ela ajuda nesse sentido. Então, assim, a resposta mais precisa, Joana, para a sua pergunta é em vários graus daqui até, sei lá, 500 anos para frente. Porque, por exemplo, a visão de longo prazo é uma visão de convergência homem-máquina, onde a gente vai transcender a biologia e a gente vai coexistir em espaçonaves que vão galgar a galáxia, né? Essa é uma visão de longo prazo, tá? É onde você tem 50 tons de humanos e máquinas galgando em naves atrás de novas experiências. Essa é a visão de futuro mais distante que eu consegui enxergar, né? Porque, assim, a nossa curiosidade não vai sumir. E o que temos para ver aqui vai acabar, vai se saturar. Não é que vai acabar, mas vai saturar. Então a gente vai buscar novas experiências e eu enxerguei isso. Tem até um vídeo que eu coloquei uma legenda que está no YouTube, no meu canal, onde eu legendei ele, que tem uma animação que mostra um pouco disso. Qual é o sentimento que vem disso, professor? Assim, me vem vários, ouvindo você, né? Vários mesmo, assim. Depois eu queria saber quais são os seus, né? Fazendo essa projeção, né? Falando sobre essa visão, o que acontece dentro de você? O que você sente quando você enxerga tudo isso? Primeiro está, inclusive, nesse vídeo, no final dele, uma pergunta que eu já, assim, na verdade, o sentimento tem a ver com respondendo sua pergunta, né? Sim. Se a gente, assim, um sentimento de honrar com a oportunidade que nós temos. Isso eu acho que nós temos a oportunidade de seguir evoluindo, certo? Como seres conscientes. A quantidade de coisas que teve que acontecer para que a gente chegasse onde estamos é absurdamente improvável e
e complexa. Então, não acredito que a gente vai jogar essa oportunidade fora de honrar isso, sabe? Eu acredito que a gente vai dar o próximo salto, os próximos saltos de evolução. Então, temos uma esperança grande disso, tá? De que isso vai acontecer. Pode haver percalços no caminho, acho que haverão momentos de reflexão, momentos de problemáticos que a gente vai ter que superar, né? Mas é um sentimento de plenitude, de atingir aquilo que a gente pode atingir como existência, tá? Eu acho que esse é o maior sentimento, né? E aí a gente vai ter todas as utopias possíveis realizadas e não consigo ver algo melhor para honrar tudo que já aconteceu como o nosso futuro, assim. Eu acho que e a gente vai usar tudo que tiver na nossa mão para chegar lá. Eu acho que é isso, assim. Então, assim, uma esperança enorme que eu tenho. Não, e te ouvir me dá esperança também. Que bom, que bom. Para quem não sabe, a Verusca é uma engenheira das relações humanas. Então eu estou entendendo muito, né, essa emoção que ela está sentindo. Porque mais do que nunca, né, e o professor deixou isso muito claro, estamos num momento, né, de renascimento para os nossos valores, porque são esses valores que vão construir a benevolência e a transcendência que a tecnologia pode trazer para a gente, né? Perfeito. Então, e trocando em outras palavras, a gente precisa treinar a tecnologia no melhor da nossa humanidade, no melhor da nossa desempenho nas relações, da nossa ética, da nossa dignidade, da nossa integridade. E o propósito a autenticidade nessa jornada vão ser mais importantes do que nunca, né? Então eu queria fazer um pouquinho diferente também e pedir para a Verusca, né, falar o que ela está vendo, né? Eu acho que esse encontro aqui, ele é o encontro entre a visão, né, do professor Alberti e o que a Verusca traz para a gente como engenheira das relações mesmo. Queria muito pedir para você dizer o que você está vendo agora. Nossa, me emocionou muito mesmo ouvir tudo isso, né? Acho que a Jo traduziu melhor do que eu, assim. Mas quando o professor Alberti fala sobre valores, né? Eu sou muito otimista, sabe, professora, em relação às nossas relações humanas, né? Porque eu acredito demais, assim, demais que é possível construir um mundo onde a gente vai dar as mãos para a tecnologia para que a gente possa ser ainda mais humano, né? Para que a gente possa, de fato, construir as relações dos nossos sonhos. E aí, quando você fala sobre utopia, eu também tenho todas essas utopias, assim, sabe? E que eu acredito definitivamente que, justamente por conta da necessidade que a tecnologia vai criar na gente, a gente não vai ter outro caminho a não ser construir essas relações, né? Porque vai ser uma demanda humana essa. Porque a gente, de alguma forma, se desviou da nossa humanidade para atender necessidades que o mundo do trabalho, inclusive, né, começou a exigir da gente para que a gente atuasse como máquinas de alguma forma, né? E hoje a gente tem a possibilidade, ainda bem, e eu olho para isso de uma forma muito positiva também, a gente tem a possibilidade, tipo, ai, que bom, eu não vou precisar mais fazer essa parte chata, mecânica, automatizada, sistemática, né, do trabalho, e eu finalmente vou poder me expressar, né, vou poder me relacionar com as pessoas, eu vou ter tempo, inclusive, para construir esses vínculos, essas relações que vão me trazer criatividade, né, que vão me trazer inovação, que vão, enfim, e que todo mundo vai se beneficiar disso, né. Então, o que eu enxergo, né, é esse mundo onde a gente vai poder conviver de forma muito harmônica com o que nos causa algum espanto hoje, né? Mas toda mudança, toda grande mudança gera isso no ser humano mesmo, né? A gente tem medo do desconhecido, mas te ouvir me traz essa esperança de que tem pessoas muito competentes cuidando, né, de algo que a gente desconhece de certa forma, mas que vai levar a gente para esse futuro que está muito próximo agora, né? Acho que esses últimos meses trouxeram essa percepção para a gente, um futuro que está muito próximo desse lugar onde a gente vai, de fato, ter a oportunidade de trazer à tona todas as nossas habilidades humanas, né? E essas habilidades humanas têm a ver
com a nossa empatia, com a nossa compaixão, né? Tem a ver com a nossa capacidade de criar, né? E de expressar amor, porque é algo que também a gente perdeu aí nos últimos tempos, né? E que bom, sabe? Que bom que isso está acontecendo. Eu estou muito grata, assim, de ter essa oportunidade de te conhecer também. Muito legal. Inclusive, só complementando o que você disse, né, que eu tinha falado antes, nós seremos pais, né, dessa próxima etapa. Então, nós temos que nos preparar, porque o universo, assim, o espaço, né, o universo todo, ele é hostil para a nossa biologia. E a gente precisa, né, de mais tecnologia para poder dar as próximas etapas. Mas também a gente vai ser exemplo para essas novas existências e seremos os pais. Então, que pai nós queremos ser, né? É muito disso, né, sabe? Porque com o que a gente, assim, imagina, não, nós temos que impedir as pesquisas em IA. Cara, não é por aí. O que nós temos que fazer é que valores a gente precisa trabalhar para que a gente possa ser bons pais. Porque a gente não... Um pai não controla um filho. Nós não vamos controlar a inteligência artificial. A gente só vai influenciar, dar exemplo. Então, assim, se a gente usa essa oportunidade para aprimorar o humano, que aí bate muito com o que eu tenho falado com o Ivan Kalas, sabe, sobre isso. Se a gente usa essa oportunidade para aprimorar o humano, que bom, finalmente está chegando a hora, sabe? E isso que ele fala. Caramba, eu tive que esperar desde os anos 70. E ele já tem essa visão desde os anos 70. Que isso ia acontecer, que a gente iria espelhar e seria, de fato, a hora que os humanos iriam mudar. Então, ele estava aguardando. Quando que a gente vai começar? E agora começou. Então, nós estamos com a oportunidade de ouro para mudar o humano, né? Somos, de fato, os ancestrais da nova era. E, professor, você estava correto. É um novo renascimento. Muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua curiosidade incessante, por seu culpado pensar. Porque, de fato, você estava cuidando da gente. Todos nós que estamos te ouvindo. Então, gratidão pela sua jornada mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você se emocionou, se você tem uma visão de futuro, de esperança, fique com a gente, porque toda semana a gente traz uma história cuja trilha tem o destino da realização e todos nós podemos chegar lá. Muito obrigada. Fantástico, eu que agradeço.